A mansão era um monumento ao silêncio. Para Paloma, o eco de seus próprios passos no mármore italiano era a trilha sonora de sua solidão. Aninhada às margens de um lago sereno em um dos condomínios mais exclusivos de São Paulo, a casa era uma obra de arte da arquitetura moderna. Paredes de vidro que iam do chão ao teto, móveis de design que custavam mais que um carro popular e uma vista que prometia o paraíso. Mas, para ela, era apenas uma prisão dourada. Há exatos 3 anos, 109 meses e incontáveis dias, ela era a esposa de Matheus, um milionário do setor de tecnologia, um homem cujo toque era tão estranho para ela quanto o afeto em seus olhos. Ela era um adorno, uma peça de decoração tão fria e intocada quanto as esculturas que pontuavam o jardim impecável, uma boneca de porcelana em uma prateleira de luxo, acumulando poeira na alma, enquanto seu coração ansiava desesperadamente por uma fagulha de calor humano, um único gesto que a fizesse sentir-se real. A manhã nasceu pálida e fria, exatamente como todas as outras. Paloma despertou com o zumbido distante de um drone de jardinagem, o único som que ousava perturbar a quietude da suíte master. O lado de Matheus, na cama king size, já estava vazio, o lençol de fios egípcios perfeitamente esticado, sem um vinco que denunciasse sua presença noturna. Ele se movia como um fantasma em sua própria casa, um espectro de sucesso e ambição que passava por ela sem a ver. Do closet, ela ouviu sua voz, um timbre grave e cortante, fechando um negócio com alguém em Tóquio, antes mesmo que o sol paulistano tivesse força para aquecer o vidro da janela panorâmica. A otimização do algoritmo é inegociável. Execute, ele ordenou, e a frieza daquelas palavras parecia gelar o ar do quarto. Paloma se levantou, envolvendo o corpo em um roupão de seda. Aos 24 anos, ela possuía uma beleza que florescia em segredo. Seus cabelos longos, de um castanho escuro e profundo, caíam em ondas suaves sobre seus ombros, e seus olhos, da cor de mel, guardavam uma melancolia que poucos se davam ao trabalho de notar. No espelho, ela via uma estranha, uma mulher vestida de riqueza, mas despida de identidade. O casamento fora um acordo. O pai dela, um empresário à beira da falência, vira em Matheus a salvação. E Matheus, aos 33 anos, recém-chegado ao clube dos bilionários, vira na união uma forma de solidificar sua imagem, de adquirir o verniz de estabilidade que o mundo corporativo tanto valorizava. Uma esposa jovem e bonita era o troféu final. Ele nunca prometera amor, mas a indiferença dele era uma arma cruel, um desprezo silencioso que a feria todos os dias. Ele a via, Paloma sabia, como uma aliança estratégica, um contrato social, não um laço de amor. E esse conhecimento a corroía por dentro, um veneno lento que minava sua autoestima a cada amanhecer solitário. Enquanto se arrumava, escolhendo um vestido sóbrio, porém elegante, para ir ao trabalho, ela podia sentir o peso do passado dele, mesmo sem conhecê-lo por completo. Sabia que a mãe de Matheus morrera em um trágico acidente de carro quando ele tinha apenas 20 anos. O choque o transformara, erguendo muralhas impenetráveis ao redor de seu coração. Ele temia a vulnerabilidade mais do que a própria morte, e a intimidade para ele era um campo minado de dor em potencial. Manter Paloma à distância não era apenas uma escolha, era um mecanismo de sobrevivência. Mas a lógica por trás de sua frieza não aplacava a dor dela. O coração dela não entendia de traumas passados. Ele apenas sentia o vazio do presente. Quando desceu para a cozinha, ele estava de pé, ao lado da ilha de granito, com um tablet em uma mão e uma xícara de café expresso na outra. Seus cabelos pretos estavam impecavelmente penteados para trás, e o terno sob medida acentuava seu porte físico imponente, resultado de horas dedicadas a esportes radicais que serviam como válvula de escape para sua agressividade contida. Ele ergueu os olhos penetrantes por um segundo, um reconhecimento gélido antes de voltar à tela. "Bom dia", disse Paloma, a voz pouco mais que um sussurro. "Bom dia, o motorista está a postos. Não se atrase para o jantar com os investidores japoneses hoje à noite. 8 horas no Takaoka. Seja pontual." Não havia um "como você está?" ou um "dormiu bem?" Apenas ordens, logística. Ela assentiu, pegando uma maçã.
O apetite a abandonara há muito tempo. Aquele era o seu refúgio, o seu trabalho na agência de design no coração pulsante da cidade. Ali, ela não era a senhora Albuquerque, a esposa troféu. Era Paloma, a designer gráfica talentosa, a mente criativa por trás de campanhas de sucesso. Era o único lugar onde sua alma podia respirar, onde suas ideias tinham cor e sua existência tinha propósito. A agência Criativamente era o oposto da mansão. Um caos organizado de cores vibrantes, murais de brainstorming, post-its espalhados e o som constante de conversas animadas e risadas. A luz natural inundava o espaço amplo, e o cheiro de café fresco se misturava à energia contagiante de mentes que borbulhavam de ideias. Ali, Paloma florescia. Seus colegas a respeitavam, admiravam sua capacidade de transformar conceitos abstratos em imagens poderosas. E foi em meio a essa efervescência que a vida, pela primeira vez em 3 anos, decidiu lhe apresentar uma nova melodia. Seu nome era Vicente. Ele foi apresentado em uma reunião de kick-off para um novo projeto ambicioso, o redesign completo da identidade visual de um complexo residencial sustentável. Vicente era o arquiteto responsável pelo projeto, um homem de 33 anos com um ar descontraído que contrastava com a formalidade do mundo corporativo. Seus cabelos castanhos claros estavam levemente desgrenhados e um sorriso caloroso parecia ser seu estado natural. Paloma sentiu-se imediatamente à vontade em sua presença, uma sensação rara e preciosa. Durante a reunião, enquanto Paloma apresentava suas ideias iniciais, um conceito baseado na biofilia, integrando elementos da natureza ao design digital, sentiu o olhar dele fixo nela. Não era o olhar avaliador a que estava acostumada, mas um olhar de interesse genuíno. "Isso é brilhante, Paloma", disse Vicente quando ela terminou, a voz dele soando clara e sincera na sala de reuniões. "Você captou a essência do que queremos transmitir antes mesmo de colocarmos em palavras. A ideia de usar padrões orgânicos que se alteram sutilmente com a hora do dia no aplicativo dos moradores é genial. O elogio a aqueceu por dentro, um sol súbito em um dia nublado. Ela, que se sentia invisível, fora vista, e não apenas vista, mas admirada por sua mente. Um rubor subiu por seu rosto, e ela sorriu, um sorriso verdadeiro que não exibia há meses. Obrigada, Vicente." Nos dias que se seguiram, a colaboração entre eles se tornou uma rotina bem-vinda. Passavam horas juntos, discutindo paletas de cores, tipografias e a experiência do usuário. Vicente era diferente de qualquer homem que ela conhecia. Ele ouvia, de verdade. Inclinava-se para a frente quando ela falava, fazia perguntas pertinentes e valorizava sua opinião. Ele era divorciado, como ela veio a saber, e falava do fim de seu casamento com uma honestidade desarmante, sem amargura, apenas com a sabedoria de quem aprendeu que relacionamentos precisam de respeito e comunicação para sobreviver. Certo dia, após uma manhã intensa de trabalho, ele sugeriu: "Estamos fritando os miolos aqui. Que tal uma pausa para o almoço? Conheço um café aqui em Pinheiros que serve a melhor torta de frango da cidade. Por minha conta, como agradecimento pelas ideias incríveis de ontem." Paloma hesitou por um instante, o fantasma de Mateus e suas regras não ditas pairando sobre ela. Mas a perspectiva de passar a hora do almoço em um ambiente agradável, com uma companhia que a fazia sentir-se bem, era tentadora demais para recusar. "Eu adoraria", ela respondeu, e a leveza em sua própria voz a surpreendeu. O café era charmoso e acolhedor, com paredes de tijolos aparentes e pequenas mesas de madeira. O aroma de grãos de café torrados no ar era reconfortante. A conversa fluiu com uma facilidade espantosa. Falaram sobre tudo e sobre nada, sobre as viagens dele pelo mundo, desde as praias isoladas da Costa Rica até os mercados movimentados de Marrakech, sobre os sonhos dela de um dia ter um pequeno estúdio de arte, de pintar telas que não precisassem da aprovação de um cliente. Vicente a fez rir, uma risada alta, genuína, que brotou do fundo de sua alma e a deixou momentaneamente sem fôlego. Foi quando ela percebeu. Não se lembrava da última vez que tinha rido daquela forma. A tristeza que carregava como um manto pesado pareceu se dissipar,
dando lugar a uma sensação de leveza que a rejuvenesceu. Ele não flertava, não a pressionava. Apenas oferecia amizade, uma conexão humana e autêntica que era o exato oposto do vazio que a esperava em casa. Ao voltar para a agência, ela se sentia outra pessoa. Havia um brilho diferente em seus olhos, um passo mais firme em seu andar. Aquele simples almoço fora como um copo de água fresca para uma alma sedenta. Naquela noite, quando chegou à mansão, o silêncio a golpeou com mais força do que o normal. A casa parecia maior, mais fria, mais vazia. Mateus estava em seu escritório, a porta de vidro fosco fechada, isolando-o em seu mundo de números e estratégias. Paloma subiu para o quarto, e o contraste entre a alegria que sentira horas antes e a desolação daquele momento foi avassalador. Ela se sentou na beira da cama e, pela primeira vez em muito tempo, não sentiu apenas resignação. Sentiu uma pontada de raiva, uma fagulha de rebeldia. Ela merecia mais do que aquilo. Merecia ser vista, merecia rir, merecia sentir-se viva. E a amizade de Vicente, por mais inocente que fosse, havia despertado nela essa verdade adormecida, uma verdade perigosa que, uma vez desperta, não poderia mais ser ignorada. O castelo de cartas de sua vida infeliz começava a tremer em suas fundações. O jantar com os investidores japoneses foi uma performance impecável. Paloma, envolta em um vestido de seda preto que caía como uma segunda pele, era a personificação da elegância e da graça. Ela sorria nos momentos certos, manejava os hashes com a destreza de quem fora treinada para aquilo e até arriscava algumas frases em japonês, aprendidas em um curso intensivo que Mateus a fizera frequentar. Ela era um ativo, uma ferramenta de negócios tão polida e eficiente quanto o relógio suíço no pulso de seu marido. Sentada à mesa do Takaoka, um dos restaurantes mais exclusivos da cidade, sob o olhar satisfeito de Mateus, ela se sentia como uma atriz em um palco, desempenhando um papel que já não lhe cabia. Seus pensamentos, no entanto, estavam a quilômetros dali, em um café charmoso em Pinheiros, recordando o som de uma risada que era sua e que, ao mesmo tempo, parecia pertencer a uma outra mulher, uma versão mais leve e feliz de si mesma. Mateus, em seu elemento, dominava a conversa com uma autoridade magnética. Ele falava de projeções de mercado e inovações disruptivas, com a mesma paixão que outros homens falavam de futebol ou de seus filhos. Em um momento, durante uma breve pausa, ele se virou para ela, um raro gesto de inclusão. Paloma tem um olhar notável para a estética, ele disse aos convidados, a voz neutra. Isso nos ajuda a manter um padrão de excelência em todas as frentes da nossa vida. O elogio, se é que podia ser chamado assim, soou mais como a descrição de um recurso do que de uma qualidade humana. Paloma apenas sorriu, um movimento ensaiado dos lábios. Por dentro, ela sentia um calafrio. Ele a notava, sim, mas como um general nota uma peça em seu tabuleiro de xadrez, pela sua função estratégica e não pelo seu valor intrínseco. A volta para casa foi silenciosa, como sempre. O carro elétrico deslumbrava pelas ruas noturnas de São Paulo sem emitir som, uma metáfora perfeita para o casamento deles. Assim que cruzaram os portões da mansão, Mateus se dirigiu ao seu escritório. Tenho mais uma conferência com a equipe de Singapura, anunciou, já afrouxando o nó da gravata sem sequer olhar para trás. Nenhuma palavra sobre o jantar, nenhum comentário sobre o quão bem ela havia se saído. A porta se fechou, e mais uma vez, Paloma ficou sozinha na imensidão da casa. Naquela noite, a solidão doía de uma forma diferente. Agora que provara o gosto da conexão genuína, o vazio parecia mais profundo, mais insuportável. As semanas seguintes viram a amizade entre Paloma e Vicente florescer em um oásis no meio do deserto de sua vida. O projeto do complexo residencial se tornou seu refúgio. As sessões de brainstorming eram longas, produtivas e, para surpresa de Paloma, divertidas. Eles desenvolveram uma sincronia criativa quase telepática, terminando as frases um do outro, construindo sobre as ideias um do outro com um entusiasmo contagiante. Os almoços se tornaram um ritual. Exploraram pequenos bistrôs, cantinas italianas escondidas e food trucks gourmet, transformando a hora do almoço
em uma pequena aventura diária. A conversa entre eles aprofundou-se, movendo-se com naturalidade do profissional para o pessoal. Vicente contou-lhe sobre a dor de ver seu casamento se desintegrar pela falta de diálogo, sobre o sonho de um dia projetar uma escola em uma comunidade carente. Ele era um homem de paixões simples e profundas, a arquitetura, o mar e as conversas honestas. Em troca, Paloma começou a se abrir, não sobre a frieza de seu casamento. Essa era uma ferida que ela ainda não ousava expor, mas sobre seus anseios, sobre a artista que vivia adormecida dentro dela. Eu costumava pintar, ela confessou um dia, enquanto dividiam uma porção de batatas rústicas. Telas grandes, abstratas, cheias de cor, era como eu colocava o mundo para fora. Mas eu parei. Por que parou? Ele perguntou, os olhos dele transmitindo uma curiosidade genuína, sem julgamento. Paloma encolheu os ombros, desviando o olhar para a rua movimentada. A vida aconteceu. Casei-me e mudei-me. A casa nova não tinha um espaço para um ateliê. E Mateus, ele não entende de arte. Para ele é algo frívolo, um passatempo sem retorno de investimento. A amargura em sua voz a surpreendeu. Vicente ficou em silêncio por um momento, processando suas palavras. A arte não precisa de um retorno de investimento, Paloma. O retorno é o que ela faz pela sua alma. Você não deveria deixar ninguém apagar uma parte tão importante de quem você é. Aquelas palavras a atingiram como um soco no estômago. Ninguém nunca havia defendido sua alma daquela maneira. A validação que ele lhe oferecia era tão poderosa, tão viciante, que ela se sentia atraída por sua amizade como uma planta se sente atraída pela luz do sol. Pequenas mensagens de texto começaram a pontuar seus dias. Uma foto de um detalhe arquitetônico interessante que Vicente via na rua. Um link para uma exposição de arte que Paloma achava que ele gostaria. Eram interações simples, inocentes, mas que construíam uma ponte de cumplicidade sobre o abismo de sua solidão. E Mateus começou a notar. Não foram grandes mudanças a princípio. Eram detalhes sutis, quase imperceptíveis, mas que perturbavam a ordem meticulosa de seu universo. Paloma parecia diferente. Havia uma luminosidade em sua pele, uma centelha em seus olhos que não estava lá antes. E, acima de tudo, havia o celular. O aparelho, que antes ficava esquecido sobre a mesa, agora parecia uma extensão de sua mão. A primeira vez que a desconfiança o atingiu de fato foi em uma noite de terça-feira. Ele estava no suntuoso living, lendo relatórios financeiros no tablet, quando Paloma entrou. Ela estava voltando do trabalho. Em vez de subir diretamente para o quarto, como costumava fazer, ela parou perto da imensa janela que dava para o jardim, o celular na mão. E então, ele viu. Um sorriso. Não era o sorriso polido e social que ela usava em eventos. Era um sorriso espontâneo, íntimo, que iluminava seu rosto por inteiro, fazendo-a parecer mais jovem, quase uma menina. Aquele sorriso não era para ele. Nunca fora para ele. Uma sensação estranha e desagradável se formou no fundo de seu estômago. Era um sentimento frio, pesado, que ele não conseguiu identificar de imediato. Era possessividade. Era a irritação de ver um de seus bens mais valiosos, sua esposa, encontrar contentamento em uma fonte que não era ele, que estava fora de seu controle. Algo tão divertido assim nesse aparelho? Ele perguntou, a voz saindo mais áspera do que pretendia. Paloma se assustou, o sorriso desaparecendo instantaneamente de seu rosto. Ela guardou o celular no bolso como se queimasse. Não é nada. Apenas uma piada que uma colega de trabalho mandou. A mentira saiu trôpega, e ele soube, com a intuição afiada de um predador, que era uma mentira. Entendo, ele disse, e o gelo em sua voz fez a temperatura da sala cair vários graus. Ele voltou os olhos para o tablet, mas não conseguia mais se concentrar nos números. A imagem daquele sorriso secreto estava gravada em sua mente, um código que ele não conseguia decifrar, uma falha na matriz de seu mundo perfeitamente controlado. A partir daquele dia, ele se tornou um observador, um vigilante silencioso. Suas perguntas sobre o dia dela se tornaram mais específicas. Com quem você almoçou hoje? Ficou até mais tarde na agência por quê? Não eram perguntas nascidas do interesse, mas sim de uma necessidade crescente de monitoramento.
Paloma, sentindo a mudança na atmosfera, tornou-se mais cautelosa. A alegria pura de sua amizade com Vicente agora vinha com uma dose de ansiedade. Ela começou a apagar as mensagens, a colocar o celular no modo silencioso assim que chegava em casa. A ponte que ela construíra com Vicente agora precisava ser escondida, o que a tornava, em sua mente, ainda mais preciosa e, ao mesmo tempo, perigosa. A tensão atingiu o ápice em uma noite chuvosa de sexta-feira. Mateus deveria estar em uma viagem de negócios em Nova York, com retorno previsto apenas para domingo. Paloma aproveitou a rara liberdade. Pediu comida japonesa, colocou uma playlist de bossa nova para tocar e se permitiu relaxar na sala de estar, sentindo-se dona de si mesma em sua própria casa. Foi quando seu celular tocou. Era Vicente. "Desculpe ligar a essa hora", disse ele, a voz calorosa do outro lado da linha. "Mas eu tive uma ideia para a apresentação de segunda-feira e precisava compartilhar com alguém que entendesse a minha loucura." Paloma riu, aconchegando-se no sofá. "Pode falar, arquiteto maluco. Estou toda ouvidos." Eles conversaram por quase 1 hora. Vicente descreveu sua ideia e Paloma contribuiu com sugestões. A conversa, como sempre, desviou-se para outros assuntos. Falaram sobre filmes, sobre o trânsito caótico, sobre a beleza melancólica dos dias de chuva. Paloma ria, uma risada solta e feliz, o som ecoando pela sala silenciosa. Era um som que raramente habitava aquelas paredes, mas Mateus não estava em Nova York. A reunião terminara mais cedo, e ele, em um impulso que nem ele mesmo entendeu, pegou o primeiro voo de volta, sem avisar ninguém. Ele queria checar as coisas. A sensação de que algo estava fora de ordem o perseguia há dias. Ao entrar na mansão, encharcado pela chuva, a primeira coisa que ouviu foi aquele som, a risada dela. Uma risada que ele não reconhecia. Ele seguiu o som, os sapatos caros fazendo um barulho suave e sinistro no mármore. Parou no umbral da sala de estar, oculto pelas sombras, e ele a viu. Descalça, com os cabelos presos em um coque frouxo, aninhada no sofá, o rosto iluminado pela tela do celular. Ela parecia completamente à vontade, feliz. E então, ele ouviu as palavras que foram o estopim para a fúria que começava a borbulhar dentro dele. "Você é inacreditável, Vicente. Sério, essa é a melhor desculpa que já ouvi para não ir à academia", ela disse, entre gargalhadas. Vicente. O nome atingiu Mateus como um soco. Então havia um nome para o sorriso secreto. Havia uma voz por trás da felicidade dela. Todo o seu autocontrole, toda a disciplina férrea que o definia, começou a se desintegrar. Não era apenas raiva, era um sentimento primordial, visceral, que ele mantivera trancado nas profundezas de sua alma desde a morte de sua mãe. Um medo aterrorizante de perda, mascarado por uma fúria possessiva. Aquela mulher que ele tratara como um objeto, de repente se tornara a coisa mais importante do mundo, a ser protegida, a ser possuída. O controle estava escorrendo por entre seus dedos como areia, e o ciúme, um monstro adormecido, despertava com uma fome avassaladora. Ele ficou ali parado na escuridão, observando-a, e em seus olhos uma tempestade perigosa começava a se formar. O som da risada de Paloma morreu em sua garganta no instante em que o viu. Mateus emergiu das sombras do corredor como uma aparição, a figura imponente recortada contra a luz fraca da entrada. O terno, ainda úmido da chuva, parecia uma armadura escura, e os olhos dele, normalmente frios e distantes, agora queimavam com uma intensidade que ela jamais vira. Eram as brasas de uma fogueira furiosa, prestes a incendiar o mundo dela. O ar na sala tornou-se denso, pesado, difícil de respirar. O silêncio que se instalou foi mais ensurdecedor do que qualquer grito. "Desligue", ele ordenou. A voz era baixa, quase um rosnado contido, o que a tornava ainda mais aterrorizante. Paloma ficou paralisada, o celular ainda pressionado contra a orelha. Do outro lado da linha, a voz de Vicente soava distante. "Paloma? Está tudo bem?" Você ficou quieta de repente. Antes que ela pudesse responder, Mateus cruzou a sala em 2 passadas largas e arrancou o aparelho da mão dela com uma violência que a fez recuar. Ele encerrou a chamada sem desviar o olhar do rosto dela, a mandíbula travada com uma fúria gélida. "Quem é Vicente?"
Ele repetiu, a pergunta soando como uma sentença. É um colega de trabalho, gaguejou Paloma, o coração batendo descontroladamente contra as costelas. O arquiteto do projeto novo. Estávamos discutindo a apresentação de segunda-feira. Discutindo a apresentação, ele zombou, um sorriso desprovido de qualquer humor crispando seus lábios. A julgar pelas suas gargalhadas, a apresentação deve ser uma comédia. Desde quando você se tornou tão íntima de seus colegas de trabalho? Não é intimidade, Mateus, é amizade. Profissional. Ela tentou argumentar, a voz falhando. Ele deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal dela, forçando-a a erguer a cabeça para encará-lo. O cheiro da chuva e de poder emanava dele. Amizade? Não seja ingênua, Paloma. Eu vi o seu rosto. O sorriso que você dá para esse homem no telefone é algo que eu, seu marido, nunca recebi em 3 anos. A confissão, despida de qualquer ternura, soou como uma acusação amarga. Ele não estava triste por não receber aquele sorriso. Estava furioso por ela ousar dá-lo a outro. Isso não é justo, ela sussurrou, as lágrimas começando a arder em seus olhos. Você mal olha para mim. Eu olho o suficiente, ele retrucou, a voz cortante. Olho o suficiente para saber que algo mudou. Essa leveza, essa alegria estúpida, não vem desta casa, não vem de mim. E eu não vou tolerar isso. Ele segurou o queixo dela, os dedos firmes, forçando-a a manter o contato visual. Esta sua amizade acabou. A partir de amanhã, o motorista vai te levar e buscar na agência. Horário comercial sem desvios. Seus almoços serão no refeitório da empresa. E este celular, ele disse, erguendo o aparelho como se fosse uma peça de evidência em um crime, ficará comigo quando você estiver em casa. Considere isso uma medida para garantir que seu foco permaneça onde deveria estar, em suas obrigações. E a sua principal obrigação é comigo. Não se esqueça a quem você pertence. A ameaça velada em suas últimas palavras a deixou sem ar. Ele a soltou abruptamente e se virou, deixando-a tremendo no meio da sala. Ele não gritara, não quebrara nada. Sua fúria era controlada, cirúrgica, e por isso mesmo infinitamente mais assustadora. Pela primeira vez, Paloma não sentia apenas a dor da indiferença. Sentia o terror do controle. O monstro que vivia adormecido por trás da máscara de frieza havia despertado, e ela percebeu que a prisão dourada acabara de ganhar grades de aço. Os dias seguintes foram um pesadelo de vigilância silenciosa. A atmosfera na mansão, antes apenas fria, agora era opressiva. Mateus passou a trabalhar mais de casa. Sua presença no escritório da mansão era uma sombra constante sobre os movimentos dela. O motorista, um homem leal a Mateus há anos, a tratava com uma polidez formal que agora parecia a de um carcereiro. Paloma se sentia sufocada. Cada passo seu era monitorado, cada respiração contada. A agência, seu antigo refúgio, tornou-se um lugar de ansiedade. Como ela explicaria a Vicente seu súbito distanciamento? Ela sabia que não podia simplesmente desaparecer. Devia isso a ele e à amizade que se tornara sua única tábua de salvação. Na terça-feira, aproveitando um momento em que precisou ir ao banheiro, ela pegou o celular corporativo de sua mesa, um aparelho antigo que quase nunca usava, e enviou uma mensagem rápida para ele, o coração martelando no peito. Vicente, me desculpe. Não posso mais almoçar ou falar fora do horário de trabalho. Assuntos pessoais. Está tudo bem, não se preocupe, mas preciso de espaço. O projeto continua, claro. Nos falamos nas reuniões. A resposta dele veio quase imediatamente. Paloma, sem problemas. Entendo perfeitamente, mas a parte do não se preocupe não me convenceu. Se precisar de qualquer coisa mesmo, me avise. Amigos servem para isso. As lágrimas brotaram nos olhos de Paloma ao ler a mensagem. A gentileza dele, sua preocupação genuína, era um contraste doloroso com a tirania possessiva de Mateus. Ela apagou a conversa, sentindo-se ao mesmo tempo grata e culpada. Estava arrastando um homem bom para a órbita sombria de seu casamento. Naquela noite, o jantar foi servido na longa e silenciosa mesa de jantar. Mateus estava na cabeceira, como um rei em seu trono, e Paloma na outra extremidade, a distância entre eles parecendo um abismo. O tinir dos talheres na porcelana
Era o único som. Foi então que ele quebrou o silêncio. No próximo fim de semana iremos ao Rio de Janeiro, ele anunciou, o tom factual, como se estivesse ditando um item da agenda. Temos o baile de gala anual do Instituto Criança Futuro. É um evento importante para os negócios. Presença obrigatória. Paloma sentiu um nó no estômago. Mais uma performance, mas desta vez sob o olhar atento e desconfiado dele. Seria um teste, ela sabia. Um teste de sua submissão. Tudo bem, ela respondeu, a voz monótona. Quero que use algo deslumbrante, ele continuou, os olhos fixos nela, avaliando-a. Algo que chame a atenção. Vermelho. O vermelho fica bem em você. A escolha da cor não era acidental. Vermelho era a cor da paixão, do poder, do perigo. Ele não queria apenas que ela fosse vista. Ele queria que ela fosse vista como sua. Uma posse preciosa em exibição pública, um lembrete para qualquer um, e talvez para ela mesma, de que ela lhe pertencia. A ideia a encheu de um pavor frio. Nos dias que antecederam a viagem, a tensão só aumentou. Paloma sentia-se como uma marionete, seus fios sendo puxados com mais força a cada dia. Na quinta-feira, durante a última reunião de alinhamento do projeto antes do fim de semana, ela e Vicente se encontraram na sala de conferências. A presença de outros colegas impedia qualquer conversa pessoal, mas a preocupação nos olhos dele era evidente cada vez que ele a olhava. Ela parecia pálida, abatida. Ao final da reunião, enquanto todos arrumavam seus pertences, Vicente se aproximou de sua mesa sob o pretexto de revisar uma planta. Só para você saber, a apresentação está praticamente pronta, ele disse em voz baixa. Você fez um trabalho incrível. Tente descansar um pouco neste fim de semana. Você parece exausta. Obrigada, Vicente. Vou tentar, ela respondeu, forçando um sorriso fraco. Você tem planos para o fim de semana? A pergunta escapou antes que ela pudesse contê-la. Um último vestígio da antiga camaradagem. Ele sorriu. Um sorriso genuíno que a fez sentir uma pontada de nostalgia. Na verdade, sim. Estou indo para o Rio a trabalho. A empresa é uma das patrocinadoras do baile de gala do Instituto Criança Futuro. Então me escalaram para ir como representante. Pelo menos a vista da praia compensa ter que usar smoking. O mundo de Paloma parou de girar. As palavras dele ecoaram em sua mente, cada sílaba caindo como um pedaço de gelo em seu coração já congelado. Rio de Janeiro. O baile de gala. O mesmo evento. O palco que Mateus escolhera para sua demonstração de poder e controle seria o mesmo lugar onde sua única fonte de liberdade e calor humano estaria presente. Ela levantou os olhos para Vicente, o rosto uma máscara de choque que ela lutava para esconder. A situação era um pesadelo de proporções épicas. Era uma armadilha, um campo minado prestes a explodir. Em sua mente, uma tempestade caótica se formou. De um lado, o terror absoluto do que Mateus faria se os visse sequer conversando. Do outro, uma faísca minúscula e perigosa de esperança, a ideia de não estar completamente sozinha naquela noite. Sua prisão e seu refúgio estavam em rota de colisão e ela estaria exatamente no centro do impacto. O baile no Rio de Janeiro não seria apenas uma festa, seria um campo de batalha. A viagem para o Rio de Janeiro foi realizada em um silêncio ensurdecedor, quebrado apenas pelo zumbido dos motores do jato particular de Mateus. Paloma sentou-se em uma poltrona de couro branco, olhando através da janela a imensidão azul do céu, sentindo-se tão pequena e aprisionada quanto um pássaro em uma gaiola de ouro. O luxo ao seu redor, o champanhe intocado no balde de gelo, os canapés delicados servidos pela comissária de bordo, era uma zombaria de seu estado de espírito. Mateus estava na poltrona à sua frente, imerso em seu tablet, mas ela sentia o peso de seu olhar sobre ela de tempos em tempos. Eram olhares rápidos, avaliadores, os olhos de um guarda vigiando sua prisioneira. Ele não precisava mais de palavras para exercer seu controle. Sua presença era uma corrente invisível que a prendia. Eles se hospedaram na suíte presidencial do Copacabana Palace, um espaço extravagante, com uma varanda privativa que oferecia uma vista deslumbrante da praia mais famosa do mundo. O som das ondas quebrando na areia e as risadas distantes das pessoas na orla entravam pela janela aberta,
um eco de uma vida livre e vibrante que parecia pertencer a outro universo. Enquanto um mordomo desfazia suas malas, Mateus parou atrás dela, que observava o mar. Esteja pronta às 8 em ponto, ele disse, a voz sem inflexão. Cabelo, maquiagem, quero você impecável. Esta noite, você não é apenas minha esposa, você é uma declaração. Paloma não se virou. Apenas assentiu, sentindo o peso daquelas palavras. Uma declaração. Era isso que ela era para ele. Um objeto para ser exibido, uma mensagem de poder e posse para o mundo. Horas mais tarde, em frente ao espelho do toucador de mármore, Paloma se preparava para a batalha. O vestido vermelho de um estilista renomado estava estendido sobre a cama. Era uma peça de arte, um corte sereia que abraçaria suas curvas. A cor, um escarlate profundo e audacioso. Vesti-lo pareceu um ato de rendição e desafio ao mesmo tempo. Com as mãos firmes, ela fez sua própria maquiagem, realçando os olhos com um delineado escuro e pintando os lábios com um batom do mesmo tom do vestido. Quando terminou, a mulher que a encarava no espelho era uma estranha. Uma figura de beleza estonteante, com uma armadura de seda e cosméticos, mas cujos olhos de mel traíam o medo que lhe gelava a alma. Ela não estava se arrumando para uma festa, estava se vestindo para sua própria execução social. Quando Mateus entrou no quarto, já vestido em um smoking impecável, ele parou por um instante, o olhar percorrendo-a de cima a baixo. Uma faísca de algo que poderia ser admiração, ou talvez apenas satisfação por seu investimento ter valido a pena, brilhou em seus olhos. Perfeita, ele decretou estendendo o braço para ela. O salão de baile do hotel era um espetáculo de opulência. Lustres de cristal gigantescos pendiam do teto ornamentado, derramando uma luz dourada sobre as centenas de convidados da elite brasileira. O som de uma orquestra ao vivo se misturava ao tilintar de taças de champanhe e ao murmúrio de conversas importantes. Mateus conduziu Paloma pelo salão, a mão dele possessivamente pousada na base de suas costas. Era um toque que não oferecia conforto, apenas controle. Ele a exibia como um troféu, sorrindo para contatos de negócios, apresentando-a com um orgulho proprietário que a fazia sentir-se oca por dentro. Esta é minha esposa, Paloma. E ela sorria, o sorriso ensaiado, a performance de sua vida. Enquanto era arrastada de um círculo de conversas para outro, seus olhos varriam a multidão. Uma parte dela rezava para não o ver, para que ele tivesse tido um imprevisto, para que o universo a poupasse daquela colisão inevitável. Outra parte, a parte que se recusava a morrer de solidão, o procurava desesperadamente. E então, ela o viu. Ele estava perto de uma das colunas, conversando com um casal mais velho, um copo de água na mão. Seu smoking era simples, mas caía perfeitamente em seu corpo, e seu sorriso caloroso parecia iluminar aquele pequeno canto do salão. Por um segundo, os olhos dele se cruzaram sobre o mar de cabeças. Não houve sorriso nem aceno, apenas um momento de reconhecimento silencioso, uma faísca de conexão que pareceu atravessar o espaço e o barulho. Mateus, com sua percepção aguçada pela desconfiança, sentiu a microtensão no corpo dela. Ele seguiu a linha do olhar dela e seu rosto se fechou em uma máscara de frieza. Ele viu Vicente. Viu a forma como ele olhava para Paloma. A mandíbula de Mateus se contraiu. Ele se inclinou, os lábios roçando a orelha dela. Eu vejo que seu amigo conseguiu um convite, ele sussurrou. A palavra amigo carregada de veneno. Lembre-se do que eu disse. Um passo em falso, Paloma. Apenas um. A ameaça velada a fez estremecer. A noite se arrastou em uma tortura de sorrisos falsos e conversas vazias. Paloma sentia-se como uma boneca, posicionada e exibida ao lado de Mateus. Mas então, o destino interveio. Um senador influente, um dos homens mais poderosos do país, abordou Mateus com um assunto urgente sobre uma nova legislação de incentivos fiscais para a tecnologia. Era uma conversa que Mateus não podia ignorar. Pela primeira vez na noite, ele a deixou, não sem antes lançar-lhe um olhar de advertência, deixando-a ao lado da esposa de um de seus sócios. Foi a única janela de oportunidade. Vicente, que observava de longe com uma preocupação crescente, viu sua chance. Ele se aproximou com uma educação impecável,
cumprimentando a outra senhora antes de se virar para Paloma. Paloma, ele disse, a voz dele um bálsamo em meio ao caos. Você está absolutamente deslumbrante esta noite. O elogio era sincero, respeitoso. Sei que as coisas estão complicadas, mas me concederia a honra desta dança? O coração de Paloma disparou. O medo gritava para ela recusar, para fugir. Mas o olhar de Mateus, a ameaça, a opressão dos últimos dias, tudo aquilo acendeu nela uma fagulha de rebeldia. Era apenas uma dança, um ato de humanidade em uma noite desumana. Ela precisava daquilo como precisava de ar. Eu adoraria, Vicente, ela respondeu, a voz surpreendentemente firme. Ele a guiou para a pista de dança, enquanto a orquestra começava a tocar uma melodia lenta e romântica. A mão dele em suas costas era gentil, respeitosa, um universo de distância do toque possessivo de Mateus. Por um instante, enquanto se moviam em harmonia com a música, Paloma se permitiu fechar os olhos e respirar. O perfume dele era suave, amadeirado, a presença dele era calma. Eu estava genuinamente preocupado com você, ele sussurrou, a voz dele perto de seu ouvido para ser ouvida acima da música. Você sumiu. Você está bem de verdade? Uma lágrima teimosa escapou e ela a enxugou rapidamente. É uma longa história, Vicente, mas obrigada por perguntar. Ninguém pergunta. Amigos perguntam. Ele respondeu simplesmente. E você não está sozinha, lembre-se disso. A sinceridade em sua voz a tocou profundamente, e pela primeira vez naquela noite, um sorriso pequeno, frágil, mas inteiramente genuíno, brotou nos lábios de Paloma. Um sorriso de gratidão, de alívio por aquele breve momento de refúgio. Do outro lado do salão, a conversa de Mateus com o senador terminou. Seus olhos de predador imediatamente procuraram por sua presa. E ele a encontrou. Na pista de dança, nos braços de outro homem. E o pior de tudo, o golpe final em seu orgulho ferido. Ela estava sorrindo para ele. Aquele mesmo sorriso secreto do celular, mas agora ao vivo, em cores, para que todo o mundo visse. O mundo de Mateus ficou vermelho. O som da orquestra, as vozes, o tilintar dos copos, tudo desapareceu, substituído pelo rugido ensurdecedor do sangue em seus ouvidos. O controle, aquela fachada meticulosamente construída ao longo de anos de trauma e disciplina, se estilhaçou em 1 milhão de pedaços. Aquele homem não estava apenas dançando com sua esposa, estava roubando algo dela, algo que Mateus nunca soube como pedir, mas que agora percebia que queria desesperadamente: sua luz. Ele colocou seu copo de uísque sobre a bandeja de um garçom que passava, o gesto tão brusco que o líquido derramou. Seus olhos, agora 2 lascas de gelo em chamas, estavam cravados na cena, e ele começou a se mover. Não com pressa, mas com uma determinação letal, uma energia escura que parecia afastar as pessoas de seu caminho. Cada passo era uma batida de tambor, marchando em direção ao epicentro de sua fúria. A tempestade que se formava dentro dele estava finalmente prestes a desabar. A bolha de paz que envolvia Paloma e Vicente na pista de dança estourou com a violência de um trovão. Mateus materializou-se ao lado deles. A energia escura que emanava dele era quase palpável, uma onda de frio que fez os pelos da nuca de Paloma se arrepiarem antes mesmo que ela o visse. A mão dele pousou em seu ombro, os dedos cravando-se em sua pele com uma força que a fez ofegar de surpresa e dor. Não foi um toque, foi uma reivindicação. A dança acabou. A voz de Mateus era um fio de aço, baixo e letal, cortando a melodia da orquestra. Vicente parou de dançar instantaneamente, o corpo enrijecendo. Ele olhou da mão de Mateus no ombro de Paloma para o rosto dela, pálido como cera sob as luzes douradas do salão. Ele viu o terror nos olhos dela. Com uma calma protetora, ele soltou a mão dela. Com licença, Sr. Albuquerque, disse Vicente, o tom firme, mas educado. Acho que não fomos apresentados. Sou Vicente Moraes, colega de trabalho de Paloma. Os olhos de Mateus se fixaram em Vicente, e neles havia um desprezo tão profundo, tão gélido, que poderia congelar o inferno. Ele ignorou a mão estendida de Vicente. Eu sei exatamente quem você é, rosnou Mateus. E eu não me importo. Fique longe da minha esposa. A hostilidade aberta na voz de Mateus atraiu alguns olhares curiosos de casais próximos. Paloma sentiu o rosto queimar de humilhação.
Isso era exatamente o que ela temia. Uma cena, uma demonstração pública de sua vida miserável. Mateus, por favor, ela sussurrou tentando se soltar do aperto dele. Não faça isso aqui. Isso, ele repetiu, a voz perigosamente baixa, virando a cabeça para encará-la, os olhos faiscando. O que exatamente eu estou fazendo, Paloma? Estou interrompendo um encontro romântico? Estou estragando a sua noite de diversão às minhas custas? Não seja ridículo. Era apenas uma dança. Ela retrucou, a adrenalina começando a superar o medo. Vicente, percebendo que a situação estava saindo do controle, deu um passo à frente. Senhor Albuquerque, acho que há um mal-entendido. Paloma e eu somos apenas amigos e... Não se atreva a dirigir a palavra a mim. Mateus o cortou, dando um passo que o colocou entre Vicente e Paloma, um muro de fúria possessiva. Este assunto não lhe diz respeito. Desapareça. A tensão era uma corda esticada prestes a arrebentar. Por um momento, os dois homens se encararam, uma batalha silenciosa de vontades. Vicente, percebendo que sua presença só pioraria as coisas para Paloma, lançou-lhe um último olhar preocupado, um pedido de desculpas silencioso, e recuou graciosamente, perdendo-se na multidão. Assim que Vicente se foi, Mateus se virou para Paloma. O mundo ao redor deles parecia ter desaparecido. Havia apenas a música distante, o brilho dos lustres e a tempestade nos olhos dele. Ele ainda segurava seu ombro, e com um puxão firme, ele a tirou da pista de dança, guiando-a em direção a uma das varandas que davam para o mar. Ninguém ousou intervir. Eles apenas abriram caminho para o milionário e sua bela e aterrorizada esposa. A brisa noturna do oceano a atingiu assim que eles passaram pelas portas de vidro, um alívio momentâneo para sua pele febril. A varanda estava vazia, oferecendo uma vista espetacular da praia de Copacabana iluminada. O som das ondas quebrando era um contraponto rítmico para a batida caótica de seu coração. Mateus a soltou, mas apenas para encurralá-la contra a balaustrada de mármore. Ele colocou as duas mãos ao lado dela, prendendo-a. Ele estava perto, mais perto do que jamais estivera. Ela podia sentir o calor que emanava de seu corpo, ver cada detalhe de seu rosto, a mandíbula cerrada, uma veia pulsando em sua têmpora, as pupilas dilatadas de fúria. O que você pensa que estava fazendo? Ele exigiu, a voz um sussurro áspero e carregado de uma emoção que ela não conseguia decifrar. Não era apenas raiva. Havia algo mais profundo e desesperado. Eu estava dançando, Mateus, uma coisa que pessoas normais fazem em festas. Ela explodiu a raiva e a humilhação, finalmente encontrando uma válvula de escape. O que você esperava? Que eu ficasse sentada em um canto como um vaso de plantas a noite toda, esperando que você se lembrasse da minha existência? Você estava sorrindo para ele. Ele a acusou, a voz quebrando por uma fração de segundo. Aquele sorriso. Você nunca sorriu assim para mim. A acusação a deixou atordoada. Era essa a raiz de tudo? Um sorriso. A fúria dele não era sobre a dança, não era sobre Vicente. Era sobre ela. Era sobre a felicidade dela. E o fato de ele a ter notado, o fato de aquilo o ter afetado tão profundamente, era tão chocante que a deixou sem palavras. E de quem é a culpa, Mateus? Ela finalmente conseguiu dizer, a voz tremendo de emoção. Em 3 anos, você mal me tocou. Você me trata como uma estranha que vive na sua casa. Você me fez sentir invisível, indesejada, um zero à esquerda. E agora você está com ciúmes de um sorriso? Um mísero sorriso que um amigo gentil me ofereceu? Você não tem esse direito. As palavras dela o atingiram como tapas no rosto. A verdade nua e crua, dita em voz alta pela primeira vez, pareceu abalar suas defesas. A fúria em seus olhos deu lugar a algo mais complexo. Dor, confusão e um vislumbre de arrependimento. Ele olhou para os lábios dela, os lábios vermelhos que haviam sorrido para outro homem. E então, o impulso que ele vinha reprimindo, a necessidade que o ciúme havia despertado, tornou-se insuportável. Ele se inclinou para a frente, e antes que Paloma pudesse sequer processar o que estava acontecendo, a boca dele encontrou a dela. Não foi um beijo gentil, foi um beijo urgente, desesperado, quase selvagem. Era a antítese de sua indiferença fria. Era quente, exigente, carregado com 3 anos de distância, de palavras não ditas
e de um desejo que ele se recusara a admitir. Os lábios dele eram firmes, e o beijo era uma mistura caótica de raiva e anseio, de punição e súplica. Por um momento, Paloma ficou rígida de choque. Sua mente gritava para que ela o empurrasse, para que lutasse contra aquela invasão. Mas então, algo dentro dela cedeu. O toque que ela tanto desejara, a faísca de paixão que ela acreditava estar morta, estava ali. E seu corpo faminto por afeto traiu sua mente. Ela não correspondeu com a mesma fúria, mas uma rendição silenciosa percorreu seus membros. Suas mãos, que estavam espalmadas contra o peito dele em um gesto de defesa, relaxaram. Ele sentiu a mudança nela, a rendição, e o beijo se transformou. A urgência deu lugar a uma profundidade surpreendente. Uma de suas mãos deixou a balaustrada e subiu para segurar seu rosto, o polegar acariciando sua bochecha com uma ternura chocante. Aquele pequeno gesto, em meio à tempestade de emoções, foi o que a quebrou. Uma lágrima solitária escorreu de seus olhos fechados. Quando ele finalmente se afastou, ambos estavam ofegantes. O som das ondas encheu o silêncio pesado entre eles. Mateus a encarou, os olhos escuros agora repletos de uma vulnerabilidade que ela nunca imaginara ser possível nele. Ele parecia tão chocado com o que acabara de fazer quanto ela. O monstro do ciúme havia quebrado não apenas seu autocontrole, mas também as barreiras que ele construíra ao redor de seu coração. O primeiro toque real em 3 anos não fora um ato de amor, mas de desespero. E, no entanto, naquele caos, naquele beijo roubado e furioso, uma porta que estivera trancada por uma eternidade acabara de ser arrombada. Nada seria como antes. O beijo na varanda não foi um ponto final. Foi o som estrondoso de uma demolição, o colapso de uma estrutura de 3 anos de silêncio, indiferença e dor. Quando Mateus se afastou, o ar entre eles crepitava com o impossível. A fúria dele havia se dissipado, substituída por um espanto atordoado, como se ele tivesse acabado de acordar de um longo e terrível pesadelo e não reconhecesse o mundo ao seu redor, ou a si mesmo. Paloma, por sua vez, sentia o gosto dele em seus lábios, uma mistura de uísque e arrependimento, e seu coração era um caos de emoções conflitantes. O toque pelo qual ela ansiara em incontáveis noites solitárias viera na forma de uma tempestade, e agora, na calmaria que se seguia, ela não sabia se sentia medo, raiva ou uma perigosa centelha de esperança. Sem dizer uma palavra, Mateus estendeu a mão, não para agarrá-la, mas com a palma aberta, um convite hesitante. Paloma o encarou por um longo segundo antes de, relutantemente, colocar a mão sobre a dele. O toque de suas peles, sem a força da fúria, era estranho, elétrico. Ele a guiou de volta para dentro, atravessando o salão de baile como se caminhassem sobre vidro. As poucas pessoas que notaram o retorno do casal viram apenas o poderoso Mateus Albuquerque e sua estonteante esposa saindo da festa. Ninguém podia ver as ruínas que fumegavam ao redor deles. O voo de volta para São Paulo na manhã seguinte foi a antítese da viagem de ida. O silêncio não era mais frio e vazio, mas denso, pesado com tudo o que havia sido dito e feito. Eles se sentaram em poltronas opostas, e pela primeira vez, Mateus não tocou em seu tablet. Seus olhos estavam fixos na janela, mas Paloma sabia que ele não via as nuvens. Ele estava perdido em uma paisagem interna que ela nunca tivera permissão para visitar. Ela, por sua vez, sentia-se exausta, esgotada. O beijo havia arrombado suas defesas também, e a vulnerabilidade que sentia era assustadora. O que viria a seguir? Uma explosão ainda maior? Ou ele simplesmente se retrataria, voltando a ser a muralha de gelo que ela conhecia, tornando o beijo uma anomalia cruel, uma tortura a mais? Ao chegarem na mansão, o ambiente familiar pareceu estrangeiro. Cada objeto, cada corredor, estava impregnado com a memória de sua solidão. Paloma subiu diretamente para o quarto, com a intenção de tomar um banho e talvez dormir por um século. Ela precisava de distância, de espaço para processar. Mas enquanto a água quente caía sobre seus ombros, a porta do banheiro se abriu. Mateus estava parado ali, vestido com as mesmas roupas da viagem, o cabelo levemente desgrenhado. Parecia mais velho, cansado. Paloma,
ele disse, a voz rouca. Precisamos conversar, por favor. Ela desligou o chuveiro, o coração começando a bater mais rápido. Enrolada em uma toalha, ela saiu do box mantendo uma distância segura. Agora, Mateus, depois de 3 anos de silêncio, você decide que agora é a hora de conversar? A amargura em sua voz era justificada e ele a absorveu sem se defender. Sim, agora, antes que seja tarde demais. Se é que já não é. Ele fez uma pausa e ela pôde ver a luta em seu rosto, o esforço monumental que lhe custava cada palavra. O que aconteceu ontem, no baile, foi imperdoável. A forma como eu te tratei e como tratei o seu colega, não há desculpa. Eu estava cego de algo que eu não entendia. E eu sinto muito. O pedido de desculpas a pegou de surpresa. Ela esperava raiva, acusações, mas não aquilo. Sentir muito não muda nada, ela respondeu, a voz mais suave do que pretendia. Eu sei, ele disse, dando um passo cauteloso para dentro do banheiro. Eu sei. Um beijo não apaga 3 anos, Paloma. Você me disse isso ontem, e você está certa. Ele olhou para as próprias mãos, como se não as reconhecesse. Quando eu vi você com ele, sorrindo, foi como se o chão se abrisse sob meus pés. Eu construí minha vida inteira em torno do controle, de nunca mais sentir a dor que senti quando perdi minha mãe. Eu me fechei para tudo, para todos, e eu te coloquei dentro dessa prisão comigo sem nunca perguntar se era isso que você queria. Eu te transformei em um objeto, um símbolo de estabilidade, porque era mais fácil do que te ver como uma pessoa. Porque pessoas podem ir embora, pessoas podem nos deixar. A confissão crua, a menção direta à sua mãe, quebrou algo dentro de Paloma. Pela primeira vez, ela não via o milionário frio e calculista. Via um homem assombrado, um jovem de 20 anos que nunca superou seu luto e que agora, aos 36, estava pagando o preço. Eu não sei como consertar isso sozinho, Paloma, ele continuou, os olhos encontrando os dela, e neles havia um desespero que espelhava a solidão que ela sentira por tanto tempo. Eu estou quebrado, e eu quebrei você no processo, mas eu não quero mais viver assim. Então eu marquei uma consulta, para mim, com uma terapeuta, e eu gostaria que você viesse também. Não hoje, não amanhã, mas quando se sentir pronta, se é que um dia vai se sentir. A sugestão a deixou completamente desarmada. Terapia. Mateus, o homem que via a emoção como uma fraqueza, estava admitindo que precisava de ajuda. Era o gesto mais corajoso e mais significativo que ele poderia ter feito. Era mais real do que qualquer joia ou viagem de luxo que ele já lhe dera. Era uma oferta de mudança, uma chance. A jornada que se seguiu foi lenta, dolorosa e cheia de recaídas. O consultório da terapeuta, uma sala acolhedora no bairro dos Jardins, com poltronas confortáveis e uma luz suave, tornou-se o campo neutro onde eles podiam finalmente desarmar-se. Nas sessões individuais de Mateus, ele mergulhou nas profundezas de sua dor. Com a ajuda da doutora Helena, ele revisitou o dia do acidente, a sensação de impotência, a promessa silenciosa que fez a si mesmo no funeral de sua mãe, de que nunca mais amaria ninguém daquela forma, para nunca mais ser destruído pela perda. Ele chorou pela primeira vez em 16 anos, lágrimas de um menino órfão e de um homem que se sabotou, que confundiu o amor com a vulnerabilidade e a indiferença com a força. Nas sessões de casal, a verdade veio à tona em ondas. Paloma, com a voz embargada, descreveu o vazio de seus dias, a dor de se sentir invisível, a humilhação de ser tratada como um acessório. Ela falou sobre como a amizade de Vicente foi como um farol na escuridão, a primeira pessoa que a viu de verdade em anos. Mateus ouviu, sem interromper, o rosto uma máscara de dor e arrependimento, e então foi a vez dele. Com as mãos trêmulas, ele segurou as dela sobre o espaço entre as poltronas e, pela primeira vez, compartilhou com ela a história completa de sua perda, a forma como o amor por sua mãe era o centro de seu universo e como, com a morte dela, ele decidiu arrancar o próprio coração para não sentir mais nada. Eu tinha tanto medo de te perder, Paloma, ele confessou, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Tanto medo de me importar com você e te ver partir, que eu escolhi te manter à distância. Eu te afastei para me proteger, e foi a coisa mais estúpida e cruel que eu já fiz.
Compreender a origem da dor não a curava instantaneamente, mas a transformava. A indiferença dele, que antes parecia desprezo, agora se revelava como um medo profundo. Não desculpava suas ações, mas as humanizava. Em meio a esse processo, Paloma sabia que precisava encerrar um capítulo. Ela marcou um café com Vicente em um lugar neutro. Ele a recebeu com o mesmo sorriso caloroso de sempre, mas com uma preocupação evidente nos olhos. "Como você está?" Foi a primeira coisa que ele perguntou. "Estou tentando ficar bem", ela respondeu com sinceridade. Ela lhe contou, sem entrar em detalhes íntimos, que ela e Mateus estavam tentando resolver as coisas, que estavam fazendo terapia. "Vicente, eu nunca vou ter palavras para agradecer o que sua amizade significou para mim. Em um momento muito sombrio, você me mostrou que eu merecia ser ouvida, ser vista. Você me lembrou que eu tinha uma voz, e eu serei eternamente grata por isso." Vicente ouviu com atenção, e quando ela terminou ele assentiu, um sorriso agridoce nos lábios. "Fico feliz em ouvir isso, Paloma. De verdade. Sua felicidade é o que importa. Eu sempre estarei aqui como um amigo, se você precisar. Mas vá consertar sua história." Aquele encontro foi um ato de maturidade e respeito, a conclusão graciosa de uma amizade que servira como catalisador para uma mudança profunda. Paloma saiu de lá sentindo-se mais leve, pronta para focar na reconstrução de seu casamento. A mudança na mansão não foi da noite para o dia. Foi construída em pequenos gestos. Mateus cancelou reuniões para jantar com ela. Ele começou a perguntar sobre o seu dia e a ouvir de verdade a resposta. Em uma tarde de sábado, ele a encontrou na biblioteca, olhando um livro de arte e disse: "Aquele quarto de hóspedes do lado leste tem a melhor luz da casa. Acho que daria um belo ateliê." Paloma o encarou, chocada. No fim de semana seguinte, eles estavam movendo móveis, comprando telas e tintas. Enquanto ela montava seu cavalete, ele ficou na porta, observando, um pequeno sorriso no rosto. "Mal posso esperar para ver o que você vai criar", ele disse. O toque entre eles voltou de forma gradual, hesitante. Começou com um roçar de mãos na cozinha, um braço ao redor de seus ombros, enquanto assistiam a um filme. Uma noite, enquanto conversavam na varanda, sob o mesmo céu estrelado do rio, mas em um mundo completamente diferente, ela estremeceu com a brisa fria. Ele a envolveu em seus braços, puxando-a para perto. O abraço era quente, protetor e cheio de um carinho que curava feridas antigas. Ela descansou a cabeça no peito dele, sentindo as batidas firmes de seu coração. "Eu te amo, Paloma." Ele sussurrou em seus cabelos, e as palavras que ele nunca dissera antes soaram como a promessa mais sagrada do mundo. "Eu também te amo, Mateus," ela respondeu, e a verdade em sua própria voz a surpreendeu. O amor por ele nunca morrera completamente, apenas estivera soterrado sob camadas de dor e abandono. O ciúme fora o terremoto que abalara as fundações de seu casamento de mentira, mas fora também o que permitira que a luz entrasse pelas rachaduras. Das ruínas, eles não reconstruíram o que tinham antes. Eles construíram algo novo. Um amor maduro, imperfeito, forjado no fogo da dor e temperado pelo perdão. Um amor que não se baseava em controle, mas em compreensão. Um amor que provava que, às vezes, é preciso perder completamente a razão para, finalmente, encontrar o caminho de volta para o coração. E assim termina a jornada de Paloma e Mateus, aqui no nosso canal. E aí, gostou? Se essa trama sobre um ciúme avassalador que, no fim, abriu as portas para um amor verdadeiro te prendeu e emocionou, e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história, para descobrirmos juntos que, às vezes, é preciso uma tempestade para dar lugar a um amor que cura.